Hi, hello! Esse vídeo vai ser para abordar o tempo verbal Past Perfect Continuous, ou também chamado Past Perfect Progressive, ok? A gente já viu outros tempos verbais para você estudar, você pode acompanhar. Se você não viu ainda, você vê lá, porque a gente está fazendo uma sequência dos tempos verbais em inglês. E hoje, esse vídeo vai ser para falar do Past Perfect Continuous, ou então chamado também de Past Perfect Progressive. Ok? So, let's start and let's begin. Bom, esse então, já falei, é o passado perfeito, em inglês, passado perfeito contínuo ou passado perfeito progressivo. O que é isso? É um tempo verbal usado para descrever uma ação passada inacabada. Ele indica a continuação, ou seja, a duração de ações que aconteceram no passado, que ocorreram antes de outra ação também no passado. É confuso? Não, não é confuso. Pelo exemplo, você vai entender bem como funciona esse tempo verbal aí, ok? Eu vou fazer os exemplos, eu vou apresentar os exemplos para vocês, vou deixar isso tudo descrito lá na descrição desse vídeo, para você também poder acompanhar com facilidade aí nos seus estudos com a língua inglesa, ok? Então, continuando, Então, por esse motivo, algumas expressões podem ser utilizadas com esse tempo verbal, por exemplo, for 2 minutes, ou seja, por 2 minutos, for 1 hour, por 1 hora, for 5 weeks, por 5 semanas. Então, ok. A formação do Past Perfect Continuous. O Past Perfect Continuous é formado pelo verbo to have, como é passado, então vai ficar como had, conjugado no simple past, no passado simples, mais o verbo to be, conjugado no past perfect, ou seja, been, mais o gerúndio, que é aquele finalzinho ing, do verbo principal. Essa é a estrutura, a formação do Past Perfect Continuous. Vamos ver exemplo na forma afirmativa, construindo frases afirmativas com esse tempo verbal. Você vai ter o sujeito, mais o passado, o simple past, o passado simples do verbo to have, ou seja, had, mais o passado perfeito do verbo to be, ou seja, been, mais o verbo principal com o final ing, mais o seu complemento aí, o seu objeto. Então, exemplo, Paulo had been studying English for 5 weeks. Então, Paulo vinha estudando inglês por 5 semanas. Então, eu tenho aí o sujeito, o passado do verbo to have, had, o passado perfeito do verbo to be, been, o passado, o verbo principal com o final ing, no caso aqui, stud, studying, e o meu complemento aí, ok? Vamos ver agora a forma negativa, negative form. A forma negativa é construída com o acréscimo do not após o verbo auxiliar to have. Então, vai ficar o sujeito, mais o simple past do verbo to have, had, mais o not, mais o past perfect do verbo to be, been, mais o verbo principal com o finalzinho ing, mais o meu complemento. Então, exemplo, eu falei, vou usar o mesmo exemplo, só que fazendo a transformação aí da frase. Então, Paulo had not been studying English for 5 weeks. Ou seja, Paulo não vinha estudando inglês por 5 semanas. Ok? Bom, e só para lembrar aí a forma contraída do verbo have, ele pode aparecer hadn't, had not, hadn't, ok? Se você não está entendendo, eu vou deixar na descrição do vídeo, não se preocupe. A forma interrogativa, interrogative form. Para fazer perguntas,
no past perfect continuous, o verbo auxiliar have surge no início da frase, antes do sujeito. Então vai ficar a ordem. O simple past do verbo to have, had, mais o sujeito, quer dizer, eu inverti a ordem aí, mais o passado perfeito, past perfect, do verbo to be, been, mais o verbo principal com o finalzinho ing, mais o complemento. Então, a gente vai ter aí um exemplo. Had Paulo been studying English for 5 weeks? Ou seja, Paulo vinha estudando inglês por 5 semanas? Ok? Então é isso aí, gente, a estrutura desse tempo verbal. Ele não é difícil e eu vou deixar isso depois lá na descrição do vídeo para você acompanhar e poder fazer os seus estudos aí com tranquilidade, ok? Então é isso, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal se você chegou aqui, não conhece ainda, se inscreve no canal, tem muita coisa interessante. Aqui a gente vai estudar gramática, vocabulário e outras coisas além disso aí, curiosidades em geral. Ok? Então, see you, bye!